dos idosos, tá? Não está no salão mais. A igreja continua funcionando, né? Mesmo quando temos culto, então estamos recebendo as Bíblias comemorativas da igreja, então estamos mudando de local, estamos colocando no salão, agora está indo para a sala do Silas, as Bíblias comemorativas. Então, em breve, todos receberemos as Bíblias comemorativas do centenário da igreja. Coisa boa, não é? Gente, eu acredito que, em certa medida, as nossas educações pelos pais e tudo mais foi parecida em certo momento, em certa questão. Por exemplo, eu aprendi que eu podia elogiar a comida, que eu podia agradecer, que eu podia fazer um elogio, que eu podia falar o que eu quisesse, desde que fosse algo bom dentro de casa. Mas eu não podia reclamar, eu não podia perguntar alguma coisa, eu não podia expressar minha opinião se eu tiver discordado de alguma coisa, não podia. Não podia. Então eu imagino que nesse sentido é parecido as nossas criações, não é? Só que acontece o quê? A gente vai levando isso para o nosso coração e parece que de repente a gente não pode reclamar nunca. A gente não pode expressar nosso descontentamento, a gente não pode lamentar. Então, daqui a pouco a gente está orando, e na oração a gente não tem coragem de falar para Deus, não estou gostando disso, está ruim, não está legal, eu queria que fosse diferente. Davi não aprendeu isso. Ou então, se aprendeu, Davi esqueceu disso rapidinho e aprendeu na hora certa como ele deveria orar, como ele deveria agir, como ele deveria falar. Abra comigo o Salmo de número 13. Salmo de número 13. O texto diz assim, Salmo de número 13, o Salmo todo. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. 6 versículos, uma virada e uma oração muito sincera que a gente pode perceber que Deus preservou nas Sagradas Escrituras. Davi começa com uma palavra aí, não é uma expressão, até quando? Essa expressão em hebraico, ela é um grito, ela é um clamor, é como se Davi estivesse rasgando o seu coração e gritando, até quando? E ele repete isso 4 vezes em 2 versículos. Até quando negarás a tua presença? Até quando esconderás o seu rosto? Até quando terei tristeza no coração? Até quando meu inimigo se exaltará? Não é uma oração bonitinha. Não é uma fala que a gente aprendeu desde pequeno, que a gente deveria levar para os nossos pais ou para quem é mais velho que a gente. Não é aquela postura, aquela compostura de uma oração, de uma fala, de uma frase de alguém que está bem. Mas é a oração de alguém que está no limite, é a oração de alguém que talvez esteja com raiva, com dor, de alguém que decidiu levar essa dor, essa raiva, esse descontentamento, exatamente para o lugar certo, para Deus. E isso aqui importa mais do que parece, porque o que nós fazemos quando a nossa dor chega diz muito sobre como e o que a gente acredita sobre Deus. Se nós acreditamos que Deus, Ele suporta, Ele quer apenas a nossa gratidão e a nossa compostura, o nosso jeito boa moça de ser, então quando a dor e a raiva chegam, a gente faz o quê? A gente não leva para Deus, a gente leva para outros lugares. A gente leva para o coração, e quando a gente leva para o coração, aquilo começa a fermentar, começa a fazer mal, começa a dar azia na alma da gente. Ou então a gente leva para conversas erradas e ao invés de tratar, isso começa a contaminar a gente. E contamina até o outro, contamina a outra.
Ou então a gente leva para o distanciamento de Deus, ao invés de a gente levar para perto de Deus. Isso é como quando a gente tem um pão, e a gente não protege esse pão. De noite ele já está meio esquisito, amanhã de manhã está duro, e a cada dia vai ficando pior. É isso que acontece quando a gente não leva o nosso sentimento ruim, o nosso sentimento negativo para Deus. Ele fica que nem um pão velho, duro. E dá para comer um pão duro, gente? Não dá. Mas Davi não. Davi pega essa raiva, Davi pega essa confusão e leva para quem? Para Deus. Ele leva esse, até quando eu vou continuar passando por isso? Para Deus. E ao fazer isso, ele estava colocando um peso em cada palavra. Ele estava dizendo assim, com esse até quando, Deus: Pai, eu ainda acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu ainda acredito que o Senhor pode fazer alguma coisa de diferente do que eu estou passando. Isso nos mostra, isso nos lembra que a oração mais honesta que a gente faz é quando a gente não está bem de verdade. É quando o céu não está azul, quando a gente abre a janela, os passarinhos não vêm cantar na janela da gente. Quando não está tudo fluindo dentro de casa. É esse momento que a gente faz a oração mais sincera, mais honesta. Porque é essa oração que revela que nós acreditamos de fato que Deus é real. E suficiente para ouvir o que a gente está passando, e grande o suficiente para suportar, para guardar, para dar conta daquilo que a gente está levando até Ele. Lamentar, reclamar para Deus, levar as dores, a raiva diante de Deus, não é falta de fé, mas é a fé funcionando de verdade. Porque quando a gente reclama para Deus, a gente coloca diante de Deus o nosso descontentamento, nós estamos mostrando para Ele e para o nosso coração de que nós estamos reclamando para quem pode fazer alguma coisa de verdade. Talvez alguma de vocês aqui nessa noite, tarde, né? Que está nublado, confundi. Nessa tarde, talvez estejam com coisas dentro do seu coração que você não quis contar para ninguém. Problema de saúde que assusta, que tira o sono, que muda a forma como você olha para o futuro, ou até mesmo você começa a se perguntar: que futuro? Situações na família que você continua carregando sozinha, porque você não quer ser peso para ninguém. Não vou contar isso para ninguém, porque cada um já tem o seu grande problema para resolver. Se eu contar meu problema, daí está todo mundo cheio, já não vou contar nada para ninguém, não. Decepções de pessoas que você confiava, que você esperava um outro tipo de atitude, e não veio essa atitude, e você se decepcionou, você se entristeceu. Mudanças que aconteceram no seu entorno, onde você convive, que você não foi consultada para essas mudanças, e elas aconteceram mesmo assim, e elas doem mais do que você consegue explicar. Você até faz um raciocínio assim: não faz tanto sentido me doer tanto assim, mas dói. Mas dói. Mesmo que não faça sentido, dói. Raiva, que talvez você sinta vergonha de sentir. Até porque todos nós somos criados achando que crente não fica com raiva. Crente não se ira, crente sempre tem voz de candura, crente sempre está bonzinho, tranquilo, chá de camomila, chá de capim-cidreira, todo momento, show de bola. Davi conhecia esse peso. E o Salmo de número 3 não é um salmo de um homem fraco, mas é um salmo de um homem que descobriu que Deus é grande o suficiente para aguentar o peso da nossa dor, sem trincar, sem quebrar, sem falar assim: nossa, não aguento mais essa pessoa, sem recuar e até mesmo sem se ofender. Isso é o que muitas vezes nós não aprendemos sobre oração, na vida toda, em casa, na igreja, onde for. Porque a gente aprende muito bem aquela formulazinha clássica: nós adoramos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, daí nós pedimos, se preferência, pelos outros. E se for muito necessário, você pede por você mesmo. Tudo em nome de Jesus. Amém. Mas a gente não aprende a lamentar. Lamentar, reclamar, falar para Deus: está ruim, até quando isso vai continuar acontecendo? A gente não aprende isso. Só que veja, nos livros da Bíblia, nos profetas, nos pais, a gente vê muito lamento. Nós temos 2 livros que eles se resumem a lamento, não é? Jeremias, Lamentações de Jeremias. O profeta chorão, que homem que reclamava, chorava, lamentava pela situação não só dele, mas de todo o povo.
O lamento, minhas irmãs, é uma expressão muito profunda, muito verdadeira da fé. Porque lamentar, diante de Deus, é claro, só faz sentido quando nós acreditamos que tem alguém do outro lado ouvindo. E esse que está do outro lado ouvindo se importa o suficiente para ouvir a nossa dor e acolher a nossa dor, não para jogar fora simplesmente a nossa dor. Então, quando nós dizemos assim, até quando, Senhor, até quando isso vai continuar acontecendo? Nós estamos dizendo com fé assim, eu sei que o Senhor pode agir. Eu sei que o Senhor está aí. Eu estou com tanto peso que eu não consigo fingir que está tudo bem. Eu estou com tanto peso que eu não consigo dizer que está tudo certo e vou te encontrar feliz da vida, vou agradecer, vou te louvar. Eu confesso isso, mas ainda assim eu estou aqui. E isso aqui, Deus não recusa. Deus não manda embora. Deus acolhe, Deus recebe. Até porque em nenhum momento da Escritura, quando alguém estava chateado, alguém estava sofrendo, Deus disse assim, ó, quando você se controlar, você volta aqui para a gente conversar. Ou então, quando você estiver melhor, quando você estiver calmo, quando você parar de chorar, você volta aqui para a gente conversar. Quando a sua fé estiver mais forte, quando a sua oração estiver mais apresentada. Não. Deus sempre acolheu o lamento do seu povo. Sempre acolheu. Até quando, Senhor, isso vai continuar acontecendo? O Senhor nos recebe hoje como nós estamos, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que a gente está carregando hoje. O Senhor nos recebe. Só que o Salmo não fica só nisso, porque a partir do verso 5 ele vira, não é? No verso 5 Davi diz assim, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Minhas irmãs, tantas mensagens falando sobre oração, sobre esperança e tudo mais. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre esse tema, nós percebemos uma coisa que aconteceu aqui também. A oração não muda o externo, muitas vezes, de imediato. Muda o interno. Porque como a gente viu com Ana, como a gente vê com Jeremias, como a gente vê com Daniel, a gente vê com todas as outras exemplos, com a última pregação que eu fiz, que foi sobre Agar, todas essas pessoas que nós falamos, aqui não foi diferente, nada mudou nas circunstâncias. Para Davi aqui, o inimigo estava lá ainda, querendo ceifar a vida dele. A tristeza estava no coração de Davi, um versículo antes, aqui continuava a tristeza. Davi não recebeu uma resposta no meio do salmo que resolveu tudo. E essa era a notícia que a gente queria receber sempre, não é? Estamos na oração, de repente tem uma ligação, fala, está tudo resolvido, não precisa se preocupar mais. Eu adoraria que fosse assim. Mas não é. O que mudou foi a maneira com que Davi olhou para a situação que ele estava passando. Ele olhou para a situação, viu a desgraça da situação, a crueza da situação, mas ele se lembrou da graça. E não se lembrou de um princípio teológico sobre a graça, sobre o que os livros falam de graça, mas a graça que havia sido real na sua própria história. Das vezes que Deus tinha dado algo para ele que ele não merecia, das vezes em que as portas estavam fechadas por todos os lados e Deus apareceu de qualquer jeito e abriu a porta para ele. Isso também é verdade conosco. Nós temos quantos motivos para olhar para trás e lembrar da graça de Deus agindo em nossas vidas, só que a memória do que Deus fez para nossas vidas, a memória de Davi olhando para trás o que Deus havia feito, não apaga a dor, não apaga o sentimento, mas essa memória da graça de Deus, daquilo que Ele fez em nossas vidas no passado, dá à dor um contexto muito maior do que simplesmente a dor que a gente está passando. Isso que a fé faz com a gente. Ela olha para a nossa dor, para a nossa dificuldade, para a nossa tribulação e diz assim, eu conheço um Deus que já esteve em lugares muito piores do que esse, e saiu do outro lado comigo. Quantas situações a gente pode dizer aqui que a gente achou que era o fim e não foi? E o Deus que esse Davi aqui conhecia é o mesmo que séculos depois desceu ao lugar mais fundo, o pior lugar de todos. No Salmo 22,
o salmista diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? E esse salmo de número 22, ele é um salmo primo, irmão do salmo 13. Quem que disse isso aqui na cruz? Quem que lançou mão desse salmo? Jesus Cristo. Jesus Cristo fez o lamento de Davi na cruz. Ele carregou até quando? Até quando, Senhor? Ele carregou esse até quando que era nosso. Desceu no silêncio de Deus. Um lugar onde o rosto do Pai não se virou para olhar para Ele. Por nós. E isso, eu acho que faz umas 5 pregações que eu falo a mesma coisa no finalzinho, mas, de novo, não foi acidente. Isso foi de livre vontade, porque Ele decidiu que, de maneira nenhuma, nós precisaríamos ficar sozinhos nesse lugar. E não só isso, porque Ele ressuscitou. E a ressurreição o que é, senão a resposta de Deus para o até quando da humanidade? O que parecia ser o fim mais definitivo que a história já viu, foi onde Deus escolheu colocar o maior ponto de virada, como se quisesse garantir que cada geração depois daquilo, para cada geração que depois daquilo, nenhuma situação estivesse tão fechada, que Ele não pudesse agir dentro dela. Minhas irmãs, você pode trazer o seu até quando para cá hoje. Você pode trazer a sua irritação. Você pode trazer a sua decepção. A dor que você está carregando no seu coração. O cansaço que ninguém está vendo. O peso da saúde que te preocupa. O peso da família que dói no seu coração. O peso das mudanças que você não pediu. Você pode trazer até mesmo a raiva. Se é isso que está no seu coração agora. Deus não vai recuar. Deus não vai se ofender. Deus não vai dar um tapa na sua boca porque você está sendo mal criado. Deus já ouviu Davi com esse salmo inteiro de queixa, não só esse, muitos outros. Deus ouviu Jó reclamando por capítulos. Deus ouviu Jeremias chamando o dia em que ele nasceu de maldito. Ele ouviu. Ele ouviu o próprio filho clamando do alto da cruz. E Ele ouve a gente agora. Nessa tarde, nessa igreja, com tudo que você vem carregando na sua vida. O que o Salmo 13 nos ensina, minhas irmãs, é que a virada não vem porque a dor acabou. Mas ela vem porque no meio da dor, Davi se lembrou quem era o Deus na frente dele. E essa memória de lembrar quem é o nosso Deus acima do nosso problema, à frente do nosso problema, essa memória é maior do que o problema. E que esse então seja o movimento das nossas vidas, dos nossos corações nessa tarde. Que cada um de nós aqui possa hoje, não necessariamente sair daqui com tudo resolvido, todas as circunstâncias resolvidas, mas com a dor no lugar certo, com a dor nas mãos de um Deus que aguenta, nas mãos de um Deus que ouve, nas mãos de um Deus que age e nunca esconde o seu rosto para nós. No tocante a mim, confio na tua graça. Que essa seja a tônica dos nossos corações nessa tarde. Amém. Vamos orar, minhas irmãs. Vamos ficar em pé para orar. Enquanto eu oro, faça você a sua oração de maneira silenciosa, colocando diante de Deus aquilo que você sabe que precisa ser colocado diante de Deus. Lembre-se dos pedidos que você colocou na caixa, nós lembraremos também, Deus já o sabe, mas enquanto nós vamos orar, coloque diante de Deus aquilo que você sabe que precisa ser entregue para Deus, peça a sua ajuda a Ele, coloque seu lamento diante do Senhor, porque Ele não vai embora, Ele não vai brigar com você, mas Ele vai te ouvir e trazer a paz que excede todo o entendimento ao seu coração nesta tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai.